Bom, dando continuidade com relação ao Estado Social, né? O Estado Social ele teve um momento que teve uma crise, né? Vale lembrar, né, que existiu naquele período do Estado Liberal, né, o fim do Estado Liberal e, e a compreensão do Estado Social, né, o acesso à justiça aos mais fracos, né? Então, a partir dos dois choques do petróleo da década de 70, o Estado Social, ou welfare state, ele entra em crise, colocando em xeque a lógica do dirigismo estatal. A expansão desordenada do Estado, a explosão demográfica, o envelhecimento populacional decorrentes do avanço da medicina, da melhoria do saneamento básico, geram perigosa crise de financiamento da saúde e da previdência. Geram crise do financiamento da saúde e da previdência, que são os dois pilares fundamentais do Estado Social, né? Para você pensar, né, na população como um todo, você tem que ter o financiamento da saúde e da previdência. A par disso, com a globalização econômica, o Estado vai perdendo o domínio sobre as variáveis, né, que influenciavam sua economia. Note claramente a perda da capacidade estatal de formular e implementar políticas públicas, comprometendo o seu poder de garantir os direitos sociais. Então, com a queda do modelo socialista da União Soviética, o capitalismo abandona as concessões que fazia aos mais fracos e surge uma nova direita, que ganha força com o governo de Margaret Thatcher na Inglaterra, de Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? E surge o G7. Surge o G7, o neoliberalismo, cuja ideologia estabelecida no Consenso de Washington consiste em diminuição do tamanho do Estado, abertura dos mercados internos, rígida disciplina fiscal, reforma tributária, redução drástica de gastos públicos na área social, né? Desconstrução dos direitos fundamentais sociais por meio de desregulamentação de mercado, flexibilização e terceirização da relação de trabalho. Então, assim, teve uma crise nisso aí, porque no início pensava-se muito no fraco, no mais fraco da sociedade, e agora existe ali, no caso, uma flexibilização, né? Então, tem um posicionamento de Noam Chomsky, que eu vou ler aqui. Os grandes arquitetos do consenso neoliberal de Washington são os senhores da economia privada, em geral, empresas gigantescas que controlam a maior parte da economia internacional e têm meios de ditar a formulação de políticas e a estruturação do pensamento e da opinião. O neoliberalismo enfraquece o Estado, gerando alarmante e progressiva exclusão social. Segundo dados da ONU de 94, 20%, os 20% mais ricos da população mundial detinham patrimônio 60 vezes superior ao dos 20% mais pobres. Em 97, esse número aumentou 74 vezes. Será isso mera fatalidade decorrente do mercado? Aí tem um posicionamento de Daniel Sarmento sobre o contexto do neoliberalismo, né? Globalizado. Ele fala assim, vou ler, cadê aqui? É ainda mais cruel que no Estado liberal, pois naquele as forças produtivas necessitavam de mão de obra para a produção da mais-valia. Hoje, com os avanços da automação, o trabalhador desqualificado não tem mais nenhuma utilidade para o capital e torna-se simplesmente descartável. Isso é a mais pura verdade, né? Torna-se realmente descartável. Então, além dos problemas relativos à exclusão social, a fome, a miséria, há ainda a preocupação com a própria sobrevivência da família humana, né? Além dessa exclusão social.
Diante desse quadro, indaga-se como promover a liberdade, a igualdade, a dignidade das pessoas e do cidadão trabalhador. Como proteger o meio ambiente, incluindo o do trabalho, o consumidor, dos grupos vulneráveis, né? Que anteriormente, né, no primeiro vídeo lá atrás, a gente falou essa nova reflexão. Então, você perceber, né, o Estado liberal, o Estado social, a crise do Estado social, você vai percebendo e vai construindo respostas para essas perguntas. Próximo tópico, a gente fala mais.